Olá pessoal, então vamos continuar falando de variáveis, né? Vamos falar também dos operadores matemáticos e do módulo de um número. Continuando aqui os vídeos do módulo 2, tá certo? Então voltando aqui no nosso programinha, nós temos, então a gente viu nesse programa como fazer leitura e escrita de variáveis. Eu defini uma variável do tipo inteiro chamada número, uma variável do tipo float chamada dinheiro, uma variável do tipo letra, texto, na verdade, chamada char, né? Que a gente define como char, que é uma letra única, mas char também pode ser a declaração de variável de string, uma cadeia de caracteres, tá? Só que o formato de declaração é um pouco diferente, que a gente vai ver mais para frente, mas eu estou lendo uma letra, que é um texto. Então, nós temos os três tipos básicos e depois tem muitas variações, né, são complementos, mas esses três tipos básicos aqui que nós vamos trabalhar por um bom tempo. Depois a gente vai falar dos modificadores e também dos tipos que são derivados desses tipos básicos aí. Tá? Um pouco mais, né, situações específicas, né, na verdade, que a gente vai utilizar. Ok? Bom, então nós temos aqui, na verdade, leitura e escrita de três tipos de variáveis. A gente falou o seguinte: toda vez que você digita Enter, esse Enter é um caractere válido. E quando você vai fazer a leitura com scanf de uma letra, que é um caractere, o Enter pode entrar no lugar da letra que você estava esperando para digitar, né? Então, sempre que vai fazer a leitura de um caractere, você tem que descartar, quando você digitou alguma coisa antes e ficou sobrando um enter, se você digitou um enter antes, esse enter vai entrar como caractere válido e vai entrar no lugar da letra. Então, para que isso não aconteça, você usa um getChar, que é para pegar esse caractere que está sobrando, e ele simplesmente descarta. Então, na verdade, a gente não está fazendo nada com esse getChar aqui, simplesmente descarta. Então, descartar o último enter, essa funçãozinha aqui é para, né, realmente descartar aquilo que ficou sobrando. Então, pode parecer meio estranha a linguagem C ler um enter como se fosse um caractere válido, mas ela é extremamente poderosa, e esse enter, na verdade, pode ser usado para muita coisa, né? Para comandos, para construção de jogos e assim por diante. Então, eventualmente, você vai querer ler um enter, saber se realmente o usuário digitou enter ou não digitou, e assim por diante. Então, por isso que ela é tão, né, toda cheia de detalhes, porque ela é extremamente poderosa. Então, quanto mais recursos você tem, mais atenção você tem que ter na linguagem. Então, tem que descartar o último enter, esse que ficou sobrando lá. Bom, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de operadores matemáticos. Então, eu vou criar um programa novo aqui, tá? Então, eu vou pegar uma folhinha de papel em branco, empty file, certo? Vou começar aqui com minha biblioteca padrão. Então, hashtag include, tá? stdio.h, opa, faltou aqui stdio.h, tá? Nada fica colorido enquanto não salvou o programa com .c. Ele não sabe que é um programa em C ainda. Né? Main, abre e fecha, o computador não sabe que é um programa em C, o code blocks, na verdade, não sabe. Né? E, na verdade, né, então, comecei a criar aqui, vou salvar, então, o que eu vou chamar esse programa aqui? De operadores. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler um operador e vamos fazer uma conta com esse operador, vamos, né, vamos os operadores matemáticos, isso aí. Então, eu vou clicar aqui para salvar. Que nome que eu vou dar para o programa? Então, eu preservo .c, porque ele tem que saber que é um programa em C. Então, o tipo é C, C, C++, C, C++. Estou trabalhando com ele, então, na verdade, ele já está definindo ali, mas é importante manter .c depois do nome né, do programa aqui. E eu vou chamar isso aqui de operações. Vou chamar de operadores. Operadores.c. Ok? Salvar. Muito bem, está salvo o programa, já ficou colorido. Né? E o que eu vou fazer? Então eu vou colocar aqui. Vamos fazer o seguinte: nós vamos perguntar. Nesse programinha, eu vou declarar uma variável aqui em número, tá? Int número 1, número 2.
Então está aqui, ó. Vou ler vários números inteiros, então int, tá? Num, vírgula, posso declarar várias variáveis do mesmo tipo na mesma linha, separando-as por vírgula. Num2, tá? E resultado. Então tem 3 variáveis do tipo inteiro, tá certo? E quais são os operadores matemáticos que eu tenho aí, tá? Então vamos voltar aqui na nossa apostila, já vou voltar aqui. Só um pouquinho que eu vou ter que projetar a tela para vocês aí. Então nós temos aqui na página, esqueci de ver a página aqui da apostila, mas é no início da apostila, a página 8. Página 8, né? Antes daqueles formatos, tá, né? Quais são os operadores? Então você tem, na verdade, algumas coisas aqui que a gente não vai trabalhar, mas eu quero salientar principalmente os operadores matemáticos, tá? Então, os matemáticos você tem menos, o mais, tá? O mais a gente vai ver mais para frente um pouquinho, o menos, menos, né? O ponto de exclamação, tá? E basicamente seriam esses operadores básicos aqui, tá? Então você tem divisão por módulo, essa divisão, que é um módulo é a porcentagem e assim por diante. Então os operadores matemáticos são os básicos que você tem geralmente na parte numérica do seu teclado, tá? A maior parte dos teclados tem essa parte numérica, então deixa eu voltar aqui o nossas variáveis, tá certo? E vou comentar com vocês o seguinte: operadores básicos são mais ou menos, tá? Que são subtração, soma e subtração, e você tem depois o asterisco, que é a multiplicação, não é o x, tá? Tem gente que coloca lá 5 vezes 3, né? Não é o x, gente. Tá? O x, na verdade, é x mesmo, é variável. Se você colocar lá, vai dar eu, porque você não declarou a variável. Então tem o número 1, número 2 e o resultado, certo? Então, muito bem, eu quero ler os números e quero ler os operadores matemáticos, né? Então eu vou fazer, na verdade, as 4 operações com esses números, tá? E depois eu vou fazer uma divisão, né? Para retornar o módulo. Então vamos lá. Então, vou dar um printf, digite o primeiro número. Ou até nem vou colocar digite aqui, vou escrever direto. Num N1 igual a... E você vai digitar o valor N1. Então aqui nem vou chamar de num, não. Eu vou chamar de N1 mesmo, minúsculo. As variáveis eu vou usar tudo minúsculo. Só o texto que eu vou usar maiúsculo. N2 e resultado. Ok? Então tá lá. N1 igual ao número 1 que eu vou digitar. Tá? Então ele vai escrever isso aqui. E vai ficar esperando o quê? Que você faça uma leitura. Scanf. Qual é o tipo de número que eu vou ler? Eu estou declarando variáveis do tipo inteiro. Então eu vou ler inteiro, que é porcentagem D. Né? Porcentagem D. Muito bem. Qual é a variável que eu vou ler? N1. Só que eu tenho que colocar o E comercial na frente. Scanf tem sempre esse Ezinho. N1. Tá? Vou ler a variável N1. Certo? Muito bem. Agora eu vou fazer um novo printf aqui. Ó. Printf. Né? E quero ler N2. N2 igual a... Tá? Mesma coisa, a variável, apesar de eu escrever um texto com maiúsculo, a variável eu quero armazenar com número, nome minúsculo. Então, scanf, tá? Qual é o formato? Porcentagem D também, ó. Porcentagem D, tá? Qual é a variável que eu vou ler? Então, tem E comercial, porque é scanf, N2, tá? Então, eu vou ler os dois números e vou fazer as operações, tá? Então, eu vou colocar lá... por exemplo, printf. Tá? Soma.
Vamos até colocar a soma aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vou colocar lá N1 mais... Então vou fazer as 4 operações aqui, ó. Até vou colocar aqui printf. 4 operações. Sem esse cedilha, sem acento, sem nada. Operações básicas. Tá? E vou colocar quebra de linha já direto aqui, ó. Contra barra N, contra barra N. Pode ser aqui mesmo no meio do texto? Sim. Não precisa ser um printf exclusivo para isso aqui. Eu vou, depois que ele escrever 4 operações básicas, pular 2 linhas. E quero escrever agora as operações básicas. Quais são elas? Né? Quais são elas? Eu vou escrever aqui, ó, printf. Tá? Vou escrever o número 1, porcentagem D, que vem no lugar da porcentagem aqui, ele vai colocar a variável número 1, nessa aqui, N1, tá? Então eu vou escrever número 1, mais, tá? Nem precisaria resultado, né? Eu vou eliminar resultado aqui, ó. Não vou colocar resultado por enquanto, vou colocar só N1 e N2, tá? Vou eliminar o resultado. Porcentagem D, tá? Igual a... E vai dar um resultado que é porcentagem D. Só que eu já vou escrever a resposta direto aqui. Eu dei o formato, gente. Sempre, entre aspas, vai o formato. Você não vai escrever o valor da variável lá, o nome da variável, você não escreve aqui. Você escreve fora do parênteses. Então, qual é o formato aqui? Esse primeiro formato corresponde ao quê? Ao N1. Então, eu vou escrever aqui N1, vírgula. O segundo formato corresponde a quem? Ao N2. N2. Certo? E o terceiro formato é a operação matemática da soma dos dois, que é N1 mais N2. Posso escrever desse jeito que está aqui? Pode sim. O resultado ele vai fazer a soma de N1 mais N2 e vai colocar o resultado. Certo? Vamos ver se funciona isso aqui? Vamos lá, build and run. N1, eu vou colocar aqui 5. N2, 3. Tá? 4 operações básicas. 5 mais 3 igual a 8. Certinho. Ele fez lá 5 mais 3 igual a 8. Certo? Agora eu vou fazer o contrário. Bom, agora tem que fazer as 4 operações. Eu fiz só a primeira. Muito bem, eu vou fazer isso aqui. Vou copiar. Ctrl C copia, Ctrl V cola. E em vez de fazer mais, eu vou colocar menos aqui. Só que isso aqui é texto. Onde tem que fazer menos mesmo é aqui, na operação matemática. Então o sinal de menos está aqui. Que mais? Eu vou colocar aqui e vou fazer vezes. Vezes é o asterisco. Eu até no texto posso fazer x, mas a operação válida mesmo é asterisco. Aqui tudo que está entre aspas é texto. Então posso até colocar o x aqui, certo? Sem problema nenhum. Mas o correto é asterisco. Mas vou deixar o x só para vocês verem que funciona, porque isso aqui é texto. Tá? Agora aqui não, aqui é a operação matemática mesmo. Tá? Então o vezes é o asterisco. Tá? Que mais? Eu vou colocar aqui agora divisão. Divisão é a barra. Não tem um símbolozinho no teu teclado aí, dos 2 pontinhos para dividir. É a barra de divisão. Então até não tem como fazer de outra maneira a representação disso. Então a divisão está aqui, ó. A divisão está aqui. Tá? Então tá lá, ó. Certo? As 4 operações básicas estão aqui. Vamos rodar o programinha? Build and run. Salvei e rodei. N1 igual a 5, N2 igual a 3. O que aconteceu? Não quebramos linha. Emendou tudo. Tá? Então não é 85 aqui. Isso aqui já é a próxima. Então se você não manda escrever quebra de linha, ele não quebra a linha. Então o que acontece? Você tem que colocar no finalzinho, contra a barra N, tá? Contra a barra N, senão ele não quebra a linha. Contra a barra N, ele vai emendar tudo, né? Daí fica até ruim de ler. Contra a barra N. Tá? Build and run de novo. Tá lá, o primeiro número vale 5, o segundo número vale 3, certo? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Tá lá, ó, 5, 3. 4 operações básicas.
5 mais 3 é 8, 5 menos 3 é 2, 5 vezes 3 é 15, 5 divididos por 3 é 1, porque é inteiro. Tá? Não tem como dividir 5 por 3, é um valor inteiro e assim por diante. Né? Então não tem como você fazer isso aí. Tá certo? Muito bem, então vamos definir, em vez de inteiros, vamos definir float. A gente vai usar inteiro, só que ele vai colocar um monte de casinha decimal. Tá? Float. Tá? N1, N2. Tá? Muito bem, então vou trocar agora, em vez de ser porcentagem D, tem que ser tudo F. Não pode esquecer que quando você muda o tipo de variável, muda o formato também aqui. Então não é mais porcentagem D aqui, é porcentagem F. Tá? Porcentagem F, porcentagem F, porcentagem F. Né? Muda o formato de tudo que você vai escrever, porque as variáveis agora não são mais do tipo inteiro, então tem que mudar o formato delas. Beleza? Tá aqui, ó. Muito bem, só que, na verdade, ele vai dar um monte de casa decimal. Vamos rodar esse programinha? Vamos lá. Build and run. Quantas casas decimais ele vai dar? 3. 6, desculpe, 6 casas decimais. 5, 3, 5 mais 3 igual a 8. 5 menos 3 igual a 2. Tá? 5 vezes 3 igual a 15. 5 dividido por 3 dá 1,6. Deu uma dízima. Puxa, mas deu muita casa decimal, né? Eu queria menos casas decimais. Então, você vai ter que mexer na formatação. Por isso que é bem interessante a questão de formato. Deixa eu até fechar a janela. Porque você pode definir quantas casas decimais você quer. Então, porcentagem, por exemplo, ponto 1F, que significa uma casa decimal. Então, ponto 1F. Então, isso faz parte da formatação. Por isso que é interessante, você pode dizer quantas casas decimais você quer. Então, ponto 1F diz quantas casas decimais você quer aqui. Depois, ponto 1F, né, da porcentagem, você coloca aqui. Então, ponto 1F significa com uma casa decimal só. Né? Então, essa é a vantagem da formatação da linguagem C. Ela tem muito recurso. Né? Então, para limitar o número de casas decimais, você coloca quantas casas decimais com ponto e quantas casas depois do ponto. Eu quero uma casa decimal só. Ponto 1F, ponto 1F. Tá? E ponto 1F. Tá certo? Ok. Então, tá aqui as 4 operações básicas. Vamos lá, rodar o programinha. Então, build and run. N1, 5, 3, e tá aí agora com uma casa decimal só. 5, 4, desculpe. 5 mais 4, 9 e tal. Isso mesmo. Digitei 4 no vez de 3, me distraí aqui no teclado. Mas tudo bem, é isso aí mesmo que eu queria mostrar para vocês, certo? Bom, então eu limitei com uma casa decimal só. Né? Tá lá, ele rodou uma casa decimal de aproximação. Tá? Bom, então esses aqui são os operadores matemáticos, e muito bem, daí tem operadores lá bem mais complexos. Né? Por exemplo, tem algumas coisas que a gente vai ver, deslocamento à esquerda, deslocamento à direita. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Vamos lá, olha lá. Tá? Então tem aqui coisas que você usa com ponteiros. Tá? Tem os operadores para comparar se é menor, menor ou igual, maior, maior ou igual, né? Comparação se é igual, not equal, né? O diferente é o ponto de exclamação igual. Né? E daí tem operações com bits, né, a nível de bit, né, mexer bit a bit para a direita, para a esquerda e assim por diante. Então isso aqui a gente não vai trabalhar com esse nível, né, porque é uma parte de computação 2, né, trabalhar com esse nível. Mas a gente vai trabalhar com o E e o OU, lógico. E eu vou mostrando isso para vocês, então, daí detalhadamente. Tá? Bom, e cadê a exponenciação? Não tem, gente, aqui não tem exponenciação. Cadê a exponenciação? O linguagem C não faz exponenciação? Faz. Só que é uma biblioteca à parte. Você vai ter que incluir uma biblioteca chamada MET, M-A-T-H, MET de matemática, tá? .h. Tá? Então, na verdade, você tem aqui os operadores, mas para concluir esse vídeo aqui eu quero falar do módulo. Tá? Então eu vou voltar aqui ao nosso programinha e vamos falar de módulo. Bom, para falar de módulo, eu tenho que voltar de novo os números aqui para valores do tipo inteiro.
Então int, porque módulo trabalha só com valores do tipo inteiro. Tá? Então eu vou ter N1, N2, então em vez de porcentagem F, eu vou colocar porcentagem D de novo. Tá? Vai ter as 4 operações básicas aqui, eu vou acrescentar um módulo. Então vocês já sabem que agora que não vai ter, não é ponto 1F, é porcentagem D apenas. D, não tem porcentagem 1D não, ponto 1D não funciona. É porcentagem 1F para definir o número de casas decimais depois da vírgula, mas como é inteiro, não tem casa decimal depois da vírgula. Então, ponto, né, porcentagem D. Então, estou substituindo tudo aqui por porcentagem D. Formatação, vamos voltar a trabalhar com números inteiros. Porque módulo de um número só pode ser obtido por valor inteiro. Opa. Aí, porcentagem D. Porcentagem D. Ok. Então o que nós vamos fazer? Vamos descobrir o resto da divisão de um número por outro. É isso que é o módulo. O módulo, o símbolo de operação dele é o porcentagem. Tá? Puxa, mas o porcentagem não é a formatação? É. Só que quando está entre aspas é formatação. Quando está fora das aspas é módulo. Tá? Então detalhes da linguagem C bem importantes. Nós vamos escrever agora o resto da divisão. Tá? Então, então vamos colocar aqui, ó, printf. Eu vou colocar aqui uma quebra de linha, 2 quebras de linha. Contra barra n. Tá? Eu quero quebrar a linha aqui. E vou escrever o seguinte, printf, tá? O resto da divisão de... Eu não posso usar acentuação, tá? O que não pode ser dividido, né? O restante, né? O restante que não foi dividido, o restante não... Bom, é a parte que não foi dividida. A parte inteira que não foi dividida. Então, a parte inteira que não foi dividida, a parte inteira que não foi dividida, a parte... Vou colocar aqui como resto mesmo. O resto da divisão, sem acento. Tem mania de colocar acento aqui, né? Mas tem que lembrar que não pode ter acento se você não tiver a página de código, vai truncar tudo. Tá? Se você não alterar a página de código, vai truncar tudo. Então, o resto da divisão de N1 por N2, então até nem vou colocar o resto, vou colocar aqui, ó, resto da divisão de N1 por N2 igual a, e vou ter um valor aqui que é uma porcentagem D, tá? Que é o resto da divisão do número, que vai ser o quê? Então, vai ser o módulo do número, vai ser N1 módulo de N2, N1 módulo N2. Tá? Então, vai ser o resto da divisão, aquilo que ele não conseguiu dividir, que sobrou da divisão de N1 por N2. Isso que é o módulo da divisão de um número. Então, eu vou dar um build and run, vamos rodar de novo, vamos pegar os mesmos dígitos aqui para a gente acompanhar, 5 e 3, tá? As 4 operações. Então, o que não... Então, deu 5 divididos por 3, né? Deu 1 e sobraram 2, na verdade. Então, na verdade, a parte que sobrou seria 1.2, né? Então, vamos até pegar a calculadora aqui, só para conferir. Cinco divididos por 3 igual a 1.667. Tá? Ele não pega o que vem depois da vírgula, ele disse que 5 divididos por 3 dá 1, né?
e sobrou 2, o módulo da divisão, e nenhum módulo de N2. É o que não deu para dividir, o resto da divisão. Exatamente, aquilo que sobra embaixo. Então 5 divididos por 3 dá 1, menos 3, sobra 2. Né? Você faz aquela continha com aquele travessãozinho, né? Sobra 2. Bom, vamos ver se o número for, por exemplo, N1 igual a 1000 e N2 igual a 100. 1000 divididos... Vamos pegar um número dezena, na verdade. Acho que uma dezena é uma boa. Vamos rodar de novo o programinha aqui, run, tá? N1 vai ser igual a 20, tá? N2 vai ser igual a 3. Tá? Então, o resto da divisão de 20 por 3 dá 6, tá? 6 vezes 3 dá 18, sobraram 2 que não podiam ser divididos por 3. Entenderam o conceito de módulo? Ou seja, é aquele que sobrou no finalzinho da divisão lá, que é quando você faz aquele travessão de divisão, você coloca, né, o 6 vezes 3, 18, né, sobraram 2 que não podiam ser utilizados. Então ele retorna o resto da divisão. É interessante esse tipo de coisa? Sim, vocês vão ver, por exemplo, o módulo de um número na questão que eu peço para vocês escreverem um número por extenso. Né? Então, ou separar milhar da unidade e assim por diante. Isso a gente vai continuar então. Né? Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, né? Essa questão aí de mais um complemento aqui de módulo de um número. Nós vamos ficar por aqui então, tá certo? Nesse vídeo. Deixa eu voltar aqui. Então, gente, o módulo de um número é tudo aquilo que não pode ser dividido numa divisão inteira. Então, 20 divididos por 3 dá 6, 6 vezes 3, 18. Sobraram 2 que não podiam ser divididos nessa divisão inteira. Ele retorna isso. O módulo de um número retorna aquilo que não pode ser dividido numa divisão inteira. Eu não diria bem que é o resto da divisão. Não é o resto da divisão. Bom, é aquilo que sobra quando você faz aquela divisão no papel, que sobra lá embaixo do travessão, é o resto sim, né? Então a gente pode até dizer que é o resto. Tá? Mas o conceito correto seria aquilo que não pode ser dividido pelo seu denominador. Então, pelo módulo, né, na divisão por módulo, retorna o resto, aquilo que sobrou na divisão. Tá? Então, tem alguma coisa, se você pegar um número de 4 dígitos e quer separar em milhar, dezena, centena, isso é interessante? Inclusive, tem um joguinho que a gente vai fazer, que é o Mastermind, que a gente usa separar todos os dígitos. Eu digito um número de 4 dígitos, mas separo depois os dígitos individualmente. Isso só é possível fazer com divisão por módulo. Então, obrigado, ficamos por aqui e continuamos no próximo vídeo.